Irmãos, eu quero saudá-los, sua graça e a paz, Senhor Jesus. É sempre uma alegria, também um privilégio, poder falar do Senhor, falar do que Deus tem feito na nossa vida. E hoje nós estamos focados, os irmãos já perceberam, pela primeira leitura e pelo hino, nós estamos focados no tema manifestação do cuidado divino na nossa vida. E sempre que a gente assume o púlpito para pregar a palavra, é um momento assim bastante tenso, por causa da responsabilidade que a gente tem diante de Deus e ser fiel na transmissão da palavra. Então, sempre carentes das orações, nós dependemos totalmente de Deus. Desde a minha infância, eu tinha 9 anos de idade, primeira vez que eu subi num púlpito para pregar. Eu era diretor da então Liga Juvenil, que hoje não existe mais, hoje é o CP. E nós tínhamos um culto que era por nossa conta. E a nossa diretora falou, você vai ser o pregador. E me ajudou a preparar o sermão, meu pai também. E eu tive esse privilégio então, aos 9 anos de idade. Quando eu desci do púlpito, ela falou, você vai ser pastor. E eu estou aqui já respondendo pelo ministério há quase 50 anos. Então é um privilégio sempre trazer a palavra, mas sempre com as pernas tremendo por causa da responsabilidade de ser fiel àquilo que Deus quer falar com o seu rebanho. Nosso texto é 2 Reis. O primeiro texto falou sobre Elias, agora vamos falar sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 8, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 8, versos de 1 a 6. Diz assim. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, que o Senhor chamou a fome, ao qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa, habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei por sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurar a vida ao morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei por sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, essa é a mulher, e esse é o filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faz restituir-se-lhe tudo o que era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Pai querido, é a tua palavra que está aberta diante do teu povo, principalmente diante do Senhor, e usa-me como instrumento nas tuas mãos com fidelidade para transmitir ao teu povo aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Louvado seja o teu nome por esse grande privilégio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, por que meditar sobre a manifestação do cuidado divino? Porque nós vivemos tempos de crise, o mundo todo está em crise. Não adianta falar que é o Brasil que está em crise, porque o mundo todo está em crise. Crise econômica, crise política, crise social e crise de valores. Hoje em dia, estar por cima é ser um corrupto, é ser um ladrão. As pessoas honestas hoje já não têm mais valor. Então é a crise de valores. Nós temos, irmãos, nesses dias então,
nós que somos salvos, é meditar sobre esse cuidado de Deus para com a nossa vida. A manifestação do cuidado divino para com a nossa vida, nosso tema desta manhã, com base nesse texto. E, primeiramente, aqueles que lhes são fiéis. Versículo número 1 que a gente leu diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai da tua casa e mora onde puderes, que o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Já conhecemos essa mulher, sunamita. Por quê? No capítulo 4, dá um pequeno relatório sobre ela. Eliseu vinha pregar ali na região, e certa feita Eliseu parou na casa dessa mulher para tomar alguma alimentação. E ela então chamou a atenção dela, a vida desse homem e também do seu esposo. E ela disse: vamos fazer aqui um cômodo lá no alto, para todas as vezes que esse homem de Deus passar por aqui, ele ficar hospedado aqui em nossa casa. E fez para ele um cômodo com a cama, com a cadeira, com a mesa, com a lamparina, né? Para ele poder se preparar. Então ela hospedava esse homem de Deus sem esperar qualquer tipo de restituição. Então, queridos, a primeira coisa que nós vemos aqui, Deus é fiel para com seus servos. Então, o que ia acontecer? Israel estava totalmente longe do Senhor, praticando a idolatria, a apostasia. E isso desagradou a Deus. Ele disse: eu vou castigar o meu povo. Eu vou mandar 7 anos de fome. Lembre-se que lá atrás, com Elias, foram 3 anos e meio. Agora dobrou. Então agora são 7 anos de fome que Deus estaria mandando. Mas essa mulher, como serva fiel ao Senhor, ela permaneceu fiel ao Senhor em meio a tanta apostasia, em meio a tanta coisa errada. Então, queridos, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Que o cuidado de Deus se manifesta na vida daqueles que lhe são fiéis. Deus tem prazer em atender os seus fiéis. Davi diz assim: fui moço, porém agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então veja aí que Deus tem prazer em cuidar daqueles que lhe são fiéis. Então esse cuidado de Deus se manifesta naqueles que são fiéis, esse cuidado se manifesta mesmo em época de juízo. O Senhor falou: vou castigar o meu povo. Era o juízo de Deus contra o seu próprio povo por causa da idolatria. E o Senhor chamou a fome, diz o texto. Então o Senhor pouparia essa mulher. Que coisa maravilhosa, né? Ele diz assim: o povo vai passar fome, mas você, minha serva, você que é fiel a mim, não. Então, ele usa Eliseu e diz: pega suas coisas e vai embora. Procura uma outra terra. E ela foi para o meio dos filisteus, onde ela ficou esses 7 anos de fome. Então esse é o primeiro desafio a cada um de nós nesta manhã. Temos sido fiéis? Nós temos sido fiéis, queridos. Não precisamos viver ansiosos. Então Jesus diz não, e não vivêssemos ansiosos. Mateus capítulo 6, a última parte do capítulo, ele fala sobre ansiosa solicitude pela vida. Então, se você tem sido fiel ao seu Deus, que é o Deus único e verdadeiro, ele está cuidando da sua vida. Assim como ele cuidou daquela mulher, assim como ele cuidou daquela família. Dizem os comentaristas que essa mulher agora então já era uma viúva, seu esposo já havia falecido. Então, na manifestação do cuidado divino, ele cuida daqueles que lhe são fiéis. A segunda coisa que o texto nos ensina é que ele cuida daqueles que lhe são obedientes. Versículo 2 diz assim: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus.
Ela não questionou, queridos. Ela não ficou em dúvidas. Ela não se apegou às suas posses, ela era dona de uma fazenda. Ela tinha muitos bens. Diz o texto que ela se levantou, obedeceu à voz do homem de Deus. Imediatamente juntou as suas coisas e a sua família e foi cumprir aquilo que o homem de Deus havia transmitido para ela através do profeta. Então a obediência ao Pai Celestial é fundamental. A nossa obediência ao Pai Celestial demonstra nosso amor por Ele. A nossa obediência ao Pai Celestial demonstra a nossa confiança em fé na ação dele, na nossa vida. Isso faz o quê? Vai nos levar a bênçãos, a vida e paz. É tão bom, irmãos, a gente deitar à noite e dormir em paz. Porque está tudo bem entre nós e Deus, Deus e nós. São seus servos fiéis. Porque Ele cuida dos seus servos que lhes são fiéis. E em segundo lugar, Ele cuida dos seus servos que eles são também obedientes. E essa obediência envolve o quê? Escutar. O homem de Deus chegou e falou com ela. Envolve o quê? Envolve fazer a vontade do Pai. Ele diz, vai embora daqui que Deus vai mandar fome e você é uma escolhida dele, você é uma protegida dele, graças a Deus por isso, você também é, eu também sou. Então você não vai passar fome. Você vai procurar outro lugar para ficar. E diz o texto que ela foi para a terra dos filisteus, mesmo sem compreender totalmente. Eu podia questionar, falar, mas aqui eu estou bem. Eu tenho posses, eu tenho a lavoura, eu tenho a manutenção, eu tenho meus empregados, eu tenho meu gado. Mas ela não questionou. Ela não compreendia o que estava acontecendo, mas ela foi obediente. Então, a segunda coisa que Deus requer de nós, seus servos fiéis, é a obediência, ou seja, a nossa obediência a Deus, a nossa submissão a Ele, honra o nosso Deus. Eu imagino, irmãos, na minha mente tão finita, né, pecadora, que quando você obedece aquilo que Deus fala com você, Ele fala, que bênção maravilhosa, meu servo Saulo acabou de me obedecer, eu mandei e ele fez. Então isso traz o quê? Traz alegria e honra ao coração de Deus. E resultados positivos para a nossa vida. Enquanto que o contrário traz prejuízos. A desobediência traz prejuízos à nossa vida como servos de Deus. E a pergunta é, estamos dispostos a obedecer, nos levantar e sair? Imediatamente aquela mulher ouviu a voz de Eliseu, como servo de Deus, arrumou suas coisas e foi embora. Obedeceu, agiu. Levantou-se, ouviu, levantou-se e agiu. Colocou em ação aquilo que Deus estava falando com ela. Esse é o segundo desafio. Obedeça. Quantas vezes Deus fala conosco na sua palavra? Quantas vezes Deus envia uma pessoa, um servo, uma serva, para nos falar alguma coisa, que Deus está trabalhando a nossa vida. Nós não devemos questionar o nosso Deus. Dizer, sim, Senhor. O Senhor mandou e estou obedecendo, como exemplo desta mulher sunamita. A terceira coisa que o texto nos ensina é que Deus cuida de nós, do seu cuidado divino, mediante a sua providência. Versículos 4 e 5 do texto diz assim, ora o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Findou a seca em Israel. Então agora a mulher volta com a sua família, mas ela não tem onde morar. Dizem os comentaristas que alguns dos parentes dela tomaram posse do que era dela e estavam trabalhando na terra dela. Então,
Deus providencia. Irmãos, veja que é uma coisa realmente divina. Porque o rei manda chamar Geazi, que é o servo de Eliseu, os irmãos conhecem muito bem, aquele que ficou leproso depois que Naamã foi curado. Então o rei manda chamar Geazi e fala: Geazi, me conta alguma coisa sobre Eliseu. Eliseu é o homem que mais fez milagres, né, depois de Jesus. Jesus está em primeiro lugar. Mas Eliseu é o que mais fez milagres, que a Bíblia relata. Então o rei queria saber. Veja, um rei ímpio, um rei pagão, um rei idólatra. Queria saber os feitos de Eliseu. Ele manda chamar Geazi e diz: me dá um relatório. E entre o relatório de Geazi, ele fala: olha, havia uma mulher que não podia ter filhos, e ela hospedou meu senhor. Então, o Senhor teve misericórdia dessa mulher e deu para ela um filho. E esse filho, em certa idade, veio a falecer. E ela mandou chamar o meu senhor foi lá, e esse filho foi ressuscitado. Então aquilo empolgou o coração do rei. E veja aí a providência, o cuidado de Deus. Enquanto Eliseu falava isso, ela entrou. Ela foi diante do rei para pedir a restituição das suas posses, que ela era dona. Veja aí o cuidado de Deus. Exatamente naquele momento em que Eliseu falava sobre ela, ela entra então com o rapaz, com o filho que havia sido ressuscitado. Então isso contagiou o coração do rei, mesmo ele sendo um rei idólatra. Então veja, queridos, que essa é a providência de Deus. Esse foi o momento certo ordenado por Deus. Se ela tivesse demorado ainda um mês para voltar, não daria certo. Se ela tivesse demorado um dia para ir à presença do rei, não teria dado certo. Mas foi exatamente nesse momento, nesse dia, nesse horário, que ela foi à presença do rei e estava acontecendo isso tudo. Então, queridos, Deus sempre providencia para os seus servos fiéis. O que Deus providenciou para manter o povo de Israel? José. Vendido pelos seus irmãos como escravo, sofreu, foi parar na prisão, mas Deus fez dele governador do Egito, para poder manter a fome não apenas do Egito, mas do mundo todo e principalmente da sua família. Então é a manifestação da providência divina. Então, queridos, identifique a providência de Deus na sua vida. Lembre aí agora, o que Deus manifestou na sua vida essa semana, ou hoje mesmo, na sua providência. E agradeça a Deus por isso. Pai, eu te agradeço. O Senhor manifestou a sua providência na minha vida. Então, queridos, a manifestação do cuidado divino, primeiro manifesta a seus fiéis, aqueles que lhes são fiéis. Segundo lugar, se manifesta aqueles que são obedientes. Em terceiro lugar, ela se manifesta através da sua providência. Quarto lugar, versículos de 4 a 6, diz assim: contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. A partir das lutas pessoais que nos permite passar, Deus manifesta o seu cuidado através das suas lutas pessoais. Então, aquela mulher veio clamar, por quê? Ela havia perdido tudo. É uma luta pessoal dela. A sua família dependia desse sustento. Então a gente fica ligando os fatos, né? Se o filho da sunamita não tivesse morrido e posteriormente ressuscitado, essa história não estaria sendo contada ao rei exatamente naquele momento em que aquela mulher foi reivindicar suas terras. E provavelmente ela não teria sido atendida.
Se fosse num outro momento, num outro dia, numa outra situação, ela não teria sido atendida. Então, muitas vezes nós não entendemos as nossas provações que estamos passando atualmente. Mas certamente elas operam para o nosso bem. Eu estou acompanhando alguns casos de enfermidade pelo WhatsApp de algumas pessoas que não são daqui de São Paulo, são ovelhas de outras igrejas onde eu passei. E essa semana uma das irmãs ligou logo cedinho, antes das 7 da manhã, chorando, dizendo: pastor, está acontecendo isso comigo. E a providência divina foi essa, porque eu estava estudando esse texto. Eu compartilhei com ela o texto. Eu falei: minha irmã, nós temos lutas pessoais que o Senhor permite a gente passar, porque lá na frente as bênçãos vão ser incontáveis. Ela falou: pastor, que palavra abençoada. É isso que Deus está falando no meu coração. Porque em meio às lutas pessoais, Ele permite a gente passar por essas lutas pessoais para manifestar o poder dele na nossa vida. Como nós vimos que a mulher deixou para trás todas as suas posses, e depois de 7 anos ela retorna. Então, queridos, isso traz para a gente o quê? A certeza de que o Pai Celestial vai usar a luta que você atravessa para abençoar o seu futuro. Você vai poder depois contar as bênçãos. Conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Talvez você tenha já muitas bênçãos para contar, e momentos difíceis pelos quais você passou, e que foi restaurado pelo poder de Deus. A manifestação do cuidado divino, vamos recordar? Primeiramente, são para aqueles que... Vou ter que pegar de novo, presbítero, o povo não está entendendo. Então, aqueles que são fiéis, guarde isso. Aqueles que são fiéis. Aquela mulher foi fiel a Deus, servindo ao profeta, e Deus foi fiel com ela, dizendo: olha, eu vou mandar fome sobre a terra, você não vai passar fome. Nem você, nem sua família. Então, vai embora. A segunda, aqueles que são obedientes. Ela levantou-se, pegou suas coisas e foi embora. A terceira, a providência. Qual foi a providência? O rei chamou Geazi está dando um relatório, falando exatamente sobre ela, sobre o seu filho, que foi ressuscitado. E ela chega. Veja aí a providência de Deus, né, na nossa vida, na sua vida. Em quarto lugar, nós vimos que a partir de lutas pessoais. Então, se você está passando por um momento de luta pessoal, você é fiel, você é obediente, Deus está cuidando da sua vida. Ele tem algo muito especial para você. Não desanime. Ele tem algo muito especial para a sua vida. Em último lugar, fazendo mais do que pedimos ou pensamos. Versículo 6, o último versículo, nós diz assim: então o rei lhe deu um oficial dizendo: faz restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Vamos ver que coisa maravilhosa. Não apenas ia receber de volta o seu patrimônio, mas a renda de 7 anos. Talvez não era muita por causa da seca, né? Mas era uma renda. Sem saber, aquela mulher estava fazendo uma poupança, né? Os 7 anos que ela ficou fora. O rei falou: restitui todos os bens e tudo aquilo que a terra produziu nesses 7 anos. Quer dizer, Deus nos dá muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus maravilhoso. A mulher entrou, a providência divina. Faz restituir-lhe. Ou seja, o rei ficou impressionado com a história da ressurreição do seu filho e deu mais do que ela pediu. O que o rei fez? Mandou restituir não apenas as suas terras, mas os rendimentos obtidos em suas propriedades durante 7 anos
da sua ausência. Paulo diz assim em Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmãos, existem coisas na nossa vida que é difícil a gente entender. Nós somos desafiados a obedecer. Aquela mulher podia ter que questionar, mas profeta, eu vou para onde? Vou viver de quê se aqui eu tenho tudo? Mas ela obedeceu. Ela era uma mulher de muitas posses, como eu já disse. Mas acima de tudo era uma mulher temente a Deus. E ela cria em milagres. Por isso ela deixou tudo, ela abandonou tudo que tinha em obediência à palavra do seu líder espiritual, o profeta Eliseu. Você pode perguntar, mas pastor, quem falhou nesse acontecimento todo? Quem falhou? Não foi ela porque obedeceu a ordem de Deus através do profeta? Perdeu tudo. Ficou sem nada, ficou pobre. Já que foi Deus que falhou, mandando ela sair e ela perder tudo? Ou foi o profeta que equivocou em dar a ordem de Deus? De maneira nenhuma. A realidade que diz aqui, ninguém falhou. Ela passou por momentos difíceis numa terra estranha. Mas por obediência, ela pagou um preço alto por obediência. Mas isso nem se compara com a fome que ela iria passar se ela tivesse ficado ali na região de Judá, nas suas terras. Então foi melhor ela obedecer. Então, a fidelidade a Deus, a sua submissão, a sua autoridade espiritual, o profeta Eliseu, fizeram com que ela fosse restituída, não só o que ela tinha, mas o que as pessoas que tomavam conta da terra dela ganharam durante esse ano, lhe foi restituído. Então, queridos, essa história, sua e minha, que somos servos de Deus. Uma história que tem de ser aplicada às nossas vidas, saber que quando Deus trabalha, a nossa luta não será em vão. Isso não desanime. É o que eu disse a essa irmã querida, eu falei, não desanime. Deus proverá, Deus cuidará de ti. Simplesmente creia e espere nesse Deus maravilhoso. Ontem à noite ainda eu estava estudando o texto e eu achei um artigozinho que diz assim, vou ler ele para terminar. O tempo. A mulher retorna no momento exato em que o rei se interessa pela história de Eliseu. O intermediário, Geazi, o servo de Eliseu, torna-se o elo de ligação entre a mulher e o rei. A informação, o relato dos milagres de Eliseu predispõe o coração do rei a favor da mulher. O que nós aprendemos com isso? Que Deus trabalha nos bastidores. De que maneira? Conectando os pontos entre os eventos, entre as pessoas, para cumprir os seus propósitos. Glorifique a Deus, que Ele tem algo muito especial para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. O cuidado, a manifestação do cuidado divino. Aqueles que são fiéis, obedientes, aqueles que confiam na providência. Lembre-se que a mulher chegou na hora certa, no dia certo, no horário certo, no minuto certo, e o rei estava com o coração já comovido, né? Então essa é a providência de Deus. Depois, pessoais, dificuldades pessoais. Deus trabalha com você pessoalmente. Ele está trabalhando na sua vida. E o último lugar? Então, Deus transforma tudo em bênçãos na nossa vida. Se você está passando por um momento de provação, de dificuldade, glória a Deus por isso. Ele vai restituir. Ele restituiu aquela mulher.
o cuidado divino vai restituir a você aquilo que você está tendo necessidade. Precisa de saúde? Fala com Ele. Ele vai restituir. Precisa de emprego? Tem um problema na família? Deus vai restituir. Essa é a palavra ao nosso coração nessa manhã, para a glória dele mesmo. Nós vamos.